Olá, eu sou a Marci e hoje nós vamos resolver alguns exercícios de cálculos de insulina que são muito cobrados em concursos públicos e em processos seletivos. Eu vou te explicar como realizar a interpretação do problema, como montar e resolver a regra de 3 de forma muito simples, utilizando os 5 passos que eu criei. Eu recomendo que você baixe a lista de exercícios e assista também os outros vídeos de cálculos de medicamentos que temos aqui no canal. E aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. O link da lista de exercícios e a playlist completa de cálculos de medicamentos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Antes de começar a resolver os exercícios, vou passar algumas orientações sobre a insulina. Pegue seu caderno e anote tudo. Se precisar, assista mais de uma vez essa aula, porque o objetivo aqui é aprender a resolver os cálculos de insulina. A insulina é produzida no pâncreas, é responsável por controlar o nível de glicose no sangue. Ela é um hormônio que funciona como uma chave e tem como principal função permitir a entrada da glicose nas células, onde a substância será usada como energia. Quando o açúcar não é utilizado, a insulina promove seu estoque na forma de gordura corporal, e isso se torna a causa de ganho de peso. Mas não podemos culpar esse hormônio pelo nosso ganho de peso, e sim nossos hábitos errados como sedentarismo e alimentação. Vale ressaltar que a insulina é muito importante para quem treina e quer emagrecer ou ganhar músculos, porque ela ativa a produção de massa magra. Porém, quando a pessoa não produz a insulina em quantidade suficiente ou quando sua função está diminuída, como acontece no diabetes, por exemplo, pode ser necessária a administração de insulina sintética e injetável. Existem vários tipos de insulina sintética, que imitam a ação do hormônio natural a cada momento do dia. Porém, o seu uso só deve ser iniciado com orientação médica, porque o tipo e a quantidade de insulina a ser administrada variam de acordo com as necessidades de cada pessoa. Temos um vídeo aqui no canal falando só sobre os tipos de insulina. Vou deixar o link na descrição. O frasco de insulina possui a seguinte apresentação: frasco ampola de 10 ml com 100 unidades por ml. Esses 100 unidades por ml significa que temos 100 unidades internacionais de insulina a cada ml do frasco. Quando nós temos /ml, significa 1 ml, ok? Posso escrever dessa outra forma aqui: 100 unidades /1 ml. É a mesma coisa. Essa informação é muito importante. Anote aí no seu caderno, mas observe que o frasco ampola possui 10 ml de volume total, correto? Se eu multiplicar 100 unidades por 10 ml, eu tenho 1000 unidades em todo o meu frasco. Conseguiu entender? Espero que sim. E outra informação bem importante é que quando nós vamos realizar os cálculos de insulina, nós sempre iremos usar a sua apresentação, que é 100 unidades por ml, ok? Nós nunca iremos usar o volume total do frasco. Anota aí essa informação também. Outra coisa que precisamos saber é que, independente da prescrição pedir para usar seringa de 1 ml ou de 3 ml para aspirar a insulina, na hora de montar nosso cálculo, nós vamos usar sempre seringas de 1 ml. Mas por que usar 1 ml e não 3 ml? Porque nós temos que usar a quantidade equivalente da seringa de insulina, como se estivéssemos substituindo. Anote mais essa informação aí. Agora que já vimos várias informações importantes sobre a insulina e sua apresentação,
vamos resolver alguns exercícios para praticar, porque só praticando que a gente aprende de forma definitiva o conteúdo, certo? Então, vamos lá! Para realizar o cálculo de insulina, nós vamos usar a regra de 3. Eu criei 5 passos para aplicar a regra de 3, que são os seguintes. Passo 1, identifique as unidades. Passo 2, coloque as unidades iguais, uma abaixo da outra. Passo 3, multiplique de forma cruzada. Passo 4, coloque cada operação em um lado da igualdade. E o passo 5, isole o x. Agora, vamos ver 5 exercícios e o último é o que mais cai em concurso e é o que mais as pessoas erram, porque ele tem algumas particularidades que vamos ver nesse vídeo. Então, fique até o final do vídeo, tá bom? Diante de uma prescrição médica de insulina simples que solicita a administração de 15 unidades, sendo disponibilizados frascos de 100 unidades e seringa de 3 ml. Calcule a quantidade de insulina a ser aspirada em ml. Lembrando que eu sempre vou marcar as informações que eu tenho de mais importante no meu exemplo, tá bom? Então, a prescrição médica da insulina simples é a administração, então, de 15 unidades. Então, 15 unidades é a prescrição médica. Sendo disponibilizados frascos de 100 unidades, então eu tenho disponível um frasco de 100 unidades. Aqui eu tenho a informação de seringa disponível de 3 ml. Mas como eu expliquei antes, nós nunca vamos utilizar os 3 ml no nosso cálculo. Nós vamos utilizar 1 ml, que corresponde à seringa de insulina, ok? Calcule a quantidade de insulina a ser aspirada em ml. Então, eu preciso descobrir qual é a quantidade que eu tenho que aspirar na minha seringa de 3 ml, tá? Então, aqui eu já sei que o meu resultado vai ter que ser em ml. Então, agora que eu já coletei as informações importantes que eu tenho no meu exercício, eu vou anotar essas informações para ficar mais fácil a visualização. Então, a minha prescrição médica é de 15 unidades. E eu tenho frascos disponíveis de 100 unidades. Esses 100 unidades aqui, ele significa a mesma coisa que o frasco de 100 unidades por ml, só que aqui não está escrito toda a apresentação do frasco. Mas como eu já expliquei antes sobre a apresentação, eu já sei que aqui é 100 unidades por ml. Então, a minha disponibilização é de frascos 100 unidades barra, eu vou utilizar aqui 1 ml, porque ml é a mesma coisa que barra 1 ml. Então, depois que eu já descobri a minha prescrição médica e o que eu tenho disponível, eu vou montar minha regra de 3. E o primeiro passo da regra de 3 é identificar as unidades. Então, eu sei que eu tenho no meu exemplo as unidades de unidades internacionais e mls, ok? Então, eu vou criar agora duas colunas. Uma para unidades e outra para ml. Então, agora que eu já fiz o passo 1, que é identificar as unidades, eu vou para o passo 2, que é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Para montar minha regra de 3, eu gosto de começar pegando os valores que eu tenho disponível. Então, disponível eu tenho 100 unidades para 1 ml. E eu vou colocar essas duas informações, uma para cada unidade correspondente. Então, embaixo da coluna de unidades, eu vou colocar 100 unidades. 100 unidades barra 1 ml. Esse 1 ml eu vou copiar embaixo de unidade de ml. Depois que eu peguei o valor disponível, eu vou pegar o valor prescrito, que são 15 unidades. Esses 15 unidades eu vou anotar embaixo de 100 unidades. E eu vou colocar o x, que é a variável que eu preciso encontrar o resultado. Lembra que o resultado ele vai ser em ml?
ele está exatamente na coluna de ml, então eu já tenho mais uma certeza que o meu resultado tem que ser em ml. O passo 3 é multiplicar de forma cruzada. O passo 4, ele é colocar cada operação em um lado da igualdade. Então, eu realizo o passo 3 e o passo 4 juntos, tá? Então, já vou multiplicar de forma cruzada e já vou posicionar cada operação em um lado da igualdade. Então, quando eu vou fazer o cálculo de forma cruzada, eu gosto de começar pelo valor que multiplica o x. Então, 100 unidades vezes x. Agora eu preciso colocar o sinal de igualdade e multiplicar essas duas partes aqui. 15 unidades vezes 1 ml. Então, aqui eu já tenho as duas operações em um lado da cada uma em um lado da igualdade. Então, eu já fiz o passo 4. Agora, o passo 5 é isolar o x. Então, para isolar o x, eu preciso copiar x igual, já isolei o meu x. Eu vou copiar essa informação novamente, 15 unidades vezes 1 ml. 100 unidades, ele estava multiplicando o x, e eu vou precisar passar ele para o outro lado da igualdade, então ele vai passar dividindo. Então, aqui eu tenho x igual 15 unidades vezes 1 ml é 15 unidades vezes ml. Dividido por 100 unidades. Então, aqui, como eu tenho unidades iguais, unidades internacionais em cima e embaixo, eu vou cortar. E agora eu fiquei somente com a unidade de ml. Então, eu vou resolver a divisão. X é igual 15 dividido por 100 é 0,15. Mas a minha resposta ela tem que ser em ml, porque sobrou a minha unidade de ml aqui, lembra? Então, a resposta é 0,15 ml. Então, eu tenho que aspirar 0,15 ml na minha seringa de 3, certo? Se caso você tenha alguma dificuldade em realizar essa divisão aqui sem calculadora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula que eu fiz ensinando como fazer esse tipo de cálculo, ok? Homem, 52 anos, diabético, está internado na clínica médica e deve receber 20 unidades de insulina NPH. Na instituição está disponível insulina NPH em frasco ampola com 100 unidades por ml, mas tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deve ser utilizada a seringa de 3 ml, quantos ml devem ser administrados? Então, esse exercício vai ser resolvido da mesma forma que a gente resolveu o exercício anterior. Eu vou marcar as informações mais importantes que eu tenho no enunciado da questão e vou anotar essas informações para ficar mais fácil a visualização. Então, eu sei que eu tenho 20 unidades de insulina NPH prescritos, ok? Então, eu vou marcar esse valor. Na instituição está disponível insulina NPH em frasco ampola com 100 unidades por ml. Então, esse valor aqui é o que eu tenho disponível na unidade. Então, também vou marcar essa informação. Mas tendo em vista que acabou o estoque da seringa de insulina e que deve ser utilizada a seringa de 3 ml, quantos ml devemos administrar? Então, nós sabemos que a seringa de insulina, ela contém 100 unidades, ou seja, ela tem 1 ml, né? Mas nós vamos precisar utilizar uma seringa de 3 ml para fazer a administração da medicação. Mas no cálculo, nós sempre vamos utilizar como base 1 ml, que é da seringa de insulina real, ok? Então, esses 3 ml que eu tenho de informação, eu não vou utilizar no meu cálculo. Eu só vou utilizar o valor prescrito e o valor disponível, certo? Eu sei que o meu resultado tem que dar em ml, porque eu preciso responder essa pergunta. Quantos ml devem ser administrados?
Então, aqui eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz no exemplo anterior. Vou anotar minha prescrição médica, que é 20 unidades, e o valor que eu tenho disponível é 100 unidades por ml. Aqui no valor disponível, eu sempre vou anotar 100 unidades barra 1 ml, tá? Que é a mesma coisa dessa apresentação aqui. Então, agora que eu já consegui pegar todos os dados que eu preciso para resolver o exercício, percebam que o nosso enunciado ele é bem extenso, mas por isso que a gente precisa prestar bastante atenção na interpretação do problema, porque o enunciado é esse tamanho aqui e eu só peguei 2 informações dele. Então, muitas vezes, a nossa pergunta ela vai ser bem extensa, mas isso é mais para contar a historinha do paciente, porque para fazer a resolução do exercício, essas informações a mais que nós temos aqui, elas se tornam irrelevantes na hora de calcular. Mas é nessa apresentação de questão que a gente vê bastante em concurso público. Então, por isso que é bom a gente praticar bastante esse tipo de cálculo, ok? Então, agora que eu já coletei as minhas informações, eu vou fazer os 5 passos da regra de 3. O primeiro passo, ele pede para a gente identificar as unidades. Então, eu tenho unidades internacionais e ml. Sabendo disso, eu vou criar minhas 2 colunas, uma para unidades e outra para ml. O segundo passo é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Aqui eu sempre começo pegando o valor que eu tenho disponível e distribuo nas minhas colunas. Então, o que eu tenho disponível é 100 unidades para 1 ml. E depois eu pego o valor prescrito, que nesse caso são 20 unidades, e coloco abaixo de 100 unidades. Esse 20 unidades ele está para x. Esse x vai ser o resultado que nós vamos achar no nosso resultado do exercício, tá? O passo 3, ele pede para multiplicar de forma cruzada. Aqui nessa parte, eu sempre gosto de começar multiplicando pelo valor que multiplica o x. Então, eu vou começar pelo 100 vezes x. Depois, eu multiplico 20 por 1, tá? E o passo 4 é colocar cada operação em um lado da igualdade. E eu sempre faço esses 2 passos juntos. Então, eu já vou multiplicar 100 unidades vezes x igual a 20 unidades vezes 1 ml. Então, aqui eu já fiz o passo 3, que é multiplicar de forma cruzada, e o passo 4, que é colocar cada operação em um lado da igualdade. Agora eu vou fazer o passo 5, que é isolar o x. Então, para isolar o x, eu vou fazer x igual. Aqui eu já isolei meu x. E eu preciso continuar a minha resolução. Então, eu vou copiar toda essa informação aqui, 20 unidades vezes 1 ml. O nosso 100 unidades, que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Agora eu vou resolver o meu exercício. X igual 20 unidades vezes 1 ml é 20 unidades vezes ml, ok? Que 20 vezes 1 é 20. Como as unidades são diferentes, eu ainda preciso utilizar essas unidades no meu cálculo. E agora eu vou dividir por 100 unidades. Aqui, como eu tenho unidades iguais, eu vou cortar essa unidade daqui com a de baixo. Eu fiquei, então, com a unidade de ml sobrando no meu cálculo. Então, meu resultado tem que ser em ml, ok? Agora, eu vou realizar essa divisão aqui. 20 dividido por 100 é igual a 0,2. Como eu fiquei com ml sobrando, depois que eu fiz o corte aqui das unidades iguais, então meu resultado vai ser em ml.
que é justamente a nossa pergunta. Quantos ml devem ser administrados? Então, a resposta vai ser 0,2 ml. Foram prescritos 40 unidades de insulina NPH, cuja apresentação é de 100 unidades por ml. Porém, na unidade de saúde, as seringas disponíveis são de 3 ml. Para cumprir a prescrição, a quantidade de insulina a ser administrada é de. Então, eu tenho prescrito 40 unidades de insulina NPH. E eu tenho disponível o frasco com apresentação de 100 unidades por ml. Então, são esses dois dados que eu vou utilizar no meu cálculo. A pergunta, ela quer saber, para cumprir a prescrição, a quantidade de insulina a ser administrada é de. Nesse caso, a resposta também vai ser em ml, porque eu vou ter que aspirar numa seringa de 3 ml, ok? Eu vou anotar as informações que eu preciso, que é a prescrição médica, que são de 40 unidades, e o valor que eu tenho disponível. Então, agora podemos aplicar os 5 passos da regra de 3. O nosso passo 1 é identificar as unidades. Então, novamente, eu tenho unidades internacionais e eu tenho ml também. Então, eu vou criar minhas duas colunas, uma para unidades e uma para ml. O nosso passo 2 é colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Eu sempre começo pegando pelo valor disponível, então eu só vou colocar eles aqui no lugar certo. E o valor prescrito é 40 unidades para X. O terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. E ao mesmo tempo do passo 3, eu vou fazer o passo 4. Então, vou multiplicar de forma cruzada 100 unidades vezes X igual a 40 unidades vezes 1 ml. Então, já fiz o passo 3, que é multiplicar de forma cruzada, e o passo 4, que é colocar cada operação em um lado da igualdade. Agora, no passo 5, eu tenho que isolar o x. Então, é x igual 40 unidades vezes 1 ml dividido por 100 unidades. O 100 que estava multiplicando o x vai passar para o outro lado dividindo, ok? X é igual 40 unidades vezes 1 ml é 40 unidades por ml, tá? Então, é 40 vezes 1 dá 40. Como eu tenho unidades diferentes, eu vou copiar essas unidades novamente. Então, vai dar o resultado de 40 unidades vezes ml, dividido por 100 unidades. Como eu tenho unidades iguais, eu vou cortar. E aqui sobrou a unidade de ml. Então, eu vou resolver essa divisão. Então, 40 dividido por 100 é 0,4. Como sobrou a unidade de ml aqui no meu cálculo, e a minha pergunta também é referente a ml, eu preciso que minha resposta seja em ml. Então, é 0,4 ml a resposta. Mas antes de continuarmos, tem um recadinho para você. Se você tem muita dificuldade em cálculos de medicamentos ou se sente inseguro, tem medo de errar e quer que eu te ajude a aprender de forma definitiva, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo de cálculo de medicamentos Guia Definitivo. Venha fazer parte do nosso grupo de estudo exclusivo. O link está aqui abaixo na descrição. Vamos ver mais esse exemplo agora. Foram prescritas para um paciente adulto 20 unidades de insulina regular de 100 unidades. No momento da aplicação, no posto de enfermagem,
só havia seringa de 3 ml. Qual a quantidade de ml deverá ser administrada para que a dose seja a prescrita? Então, observe que essa questão ela é bem parecida com as questões anteriores. Nós temos o valor prescrito, o valor disponível e a seringa que vamos ter que utilizar. E o resultado vai ser em ml, porque ele quer saber qual é a quantidade de ml para ser administrada, certo? Então, eu vou marcar as informações importantes que eu preciso. Eu tenho prescrito 20 unidades. Então, eu vou ler novamente o início. Foram prescritas para um paciente adulto 20 unidades. Então, a prescrição é de 20 unidades. De insulina regular, de 100 unidades. Esses 100 unidades, ele está se referindo à nossa apresentação do frasco. Só que aqui não está falando que é a apresentação disponível, mas eu sei que o frasco é de 100 unidades, tá? E ele está dizendo que é de insulina regular de 100 unidades. Então, esse valor que eu tenho aqui é o valor disponível. E a seringa disponível para administração da insulina é de 3 ml, mas eu vou utilizar no cálculo como base a seringa de 1. Então, agora eu só vou anotar as informações. Eu tenho uma prescrição médica de 20 unidades e disponível eu tenho 100 unidades para 1 ml, porque eu sei que essa é a apresentação do frasco, tá? Agora eu vou montar a regra de 3. Então, no passo 1 é identificar as unidades. Eu tenho unidades internacionais e ml. Vou criar minhas duas colunas, uma para unidades e outra para ml. O segundo passo é colocar as unidades iguais, uma abaixo da outra. Então, minha unidade disponível, que é por onde eu sempre começo, é de 100 unidades para 1 ml. E depois o valor prescrito é 20 unidades para X. O passo 3 é multiplicar de forma cruzada. Então, vou multiplicar começando pelo valor que multiplica o X e já vou começar também a fazer o passo 4, que é colocar cada operação em um lado da igualdade. Então, 100 unidades vezes X igual a 20 unidades vezes 1 ml. Já fiz o passo 3 e o passo 4. O passo 5 é isolar o X. Então, X é igual a 20 unidades vezes 1 ml dividido por 100 unidades. Lembrando que o 100 está multiplicando, então ele passa dividindo, tá? X é igual a 20 unidades vezes 1 ml é 20 unidades e ml, tá? Então, 20 vezes 1 é 20 e eu copio novamente as unidades que eu tenho aqui. Então, X é igual a 20 unidades vezes ml dividido por 100 unidades. Então, aqui eu tenho unidade e unidade. Eu posso cortar essas unidades iguais e eu tenho, então, somente ml sobrando. Porque eu não posso cortar porque é só uma, tá? Quando eu tenho 2, eu posso cortar. Então, agora eu posso resolver a divisão. X é igual a 20 dividido por 100 é 0,2 ml, né? Porque eu tenho a unidade que sobrou, que é em ml, e o meu resultado precisa ser em ml, ok? Que serão aspirados na seringa de 3, ok? Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Na execução de uma prescrição de insulina em que consta a administração de 20 unidades em um paciente, o enfermeiro tem à sua disposição uma seringa de 40 unidades por ml e frascos do medicamento com 80 unidades por ml. A quantidade de unidades a ser aspirada é de... Então, olha que esse exemplo aqui, ele é totalmente diferente dos outros que a gente já realizou nesse vídeo. Então,
Preste muita atenção, porque ele vai ser resolvido de uma forma um pouco diferente, tá? Então, novamente, eu vou coletar as informações mais importantes que eu tenho na questão. Vamos ver qual é a nossa prescrição. Na execução de uma prescrição de insulina em que consta a administração de 20 unidades em um paciente, então nossa prescrição é 20 unidades, certo? Então, é essa informação que eu vou marcar. O enfermeiro tem à sua disposição uma seringa de 40 unidades por ml. Observe que aqui não é mais a seringa de 3 ml como nos exemplos anteriores, então a gente vai utilizar essa informação também nesse exemplo, tá? Frascos do medicamento com 80 unidades por ml, então a apresentação do meu frasco também mudou. Não é mais de 100 unidades por ml, assim como nos exercícios anteriores. Esse exemplo, ele diz que a apresentação do meu frasco é de 80 unidades por ml. Então, não é o frasco padrão que normalmente é usado, mas essa questão cai bastante em concurso. E a seringa também não é a padrão que estamos acostumados. Para resolver, nós precisamos usar 2 cálculos, ok? Então, preste bastante atenção nesse exemplo aqui. Então, para resolver o primeiro cálculo, eu preciso descobrir a quantidade de ml, ok? Então, eu vou utilizar a prescrição médica de 20 unidades e disponível eu tenho 80 unidades por ml. Até aqui está tudo parecido com os exemplos anteriores. O que mudou foi a apresentação do meu frasco, tá? Então, eu vou manter aqui a questão que eu fazia nos outros, que eu vou anotar a prescrição e o disponível. Então, a prescrição de 20 unidades, eu tenho disponível o frasco de 80 unidades para 1 ml. Com esses dados que eu coletei agora, eu posso resolver a regra de 3, tá? Então, fica calmo aí que nós vamos usar esse dado aqui de 40 unidades por ml, que é a seringa disponível, só no finalzinho do cálculo, tá bom? Então, a regra de 3 vai ser exatamente da mesma forma. Eu vou criar minhas 2 colunas para unidades e ml e vou substituir, que é o passo 2, colocar as unidades iguais uma abaixo da outra. Então, unidades, eu tenho disponível 80 unidades para 1 ml. E a prescrição é 20 unidades. Para X, o passo 3 é multiplicar de forma cruzada. Então, vou fazer o passo 3 e o passo 4 juntos, vou multiplicar de forma cruzada e já vou colocar cada operação num lado da igualdade. Então, 80 unidades vezes x igual a 20 unidades vezes 1 ml. O quinto passo é isolar o x. Então, x é igual a 20 unidades vezes 1 ml dividido por 80 unidades. 80 estava multiplicando o x, então ele passa para o outro lado dividindo. X é igual a 20 vezes 1 é 20. Como as minhas unidades são diferentes, eu preciso copiar elas ainda. Então, 20 vezes 1 é 20 unidades vezes ml, dividido por 80 unidades. Eu vou cortar as unidades iguais e fiquei somente com a unidade de ml. Então, aqui, x é igual a 20 dividido por 80 é 0,25 ml, porque a unidade que sobrou foi ml. E esse primeiro cálculo eu preciso achar o valor em ml, ok? Agora que eu já encontrei esse primeiro resultado, que é em ml, eu vou precisar fazer outro cálculo, porque a minha pergunta ela é a quantidade de unidades a ser aspirada é de, porque eu tenho uma seringa disponível de 40 unidades, então eu preciso aspirar unidades, não ml, ok?
como os exemplos anteriores eram 3 ml disponíveis a seringa, o resultado era ml. No caso, se aqui fosse a pergunta com a seringa de 3, eu já teria o meu resultado, que é 0,25. Só que como o problema quer saber em relação a quantas unidades eu tenho que aspirar, eu preciso fazer outro cálculo para achar quanto que equivale às unidades, tá bom? Então, agora sim, no segundo cálculo, a gente vai utilizar essa informação. 40 unidades por ml, que é da nossa seringa disponível. Eu vou subir um pouquinho a folha para a gente conseguir fazer o segundo cálculo aqui abaixo, tá bom? Então, esse resultado é do primeiro cálculo. Então, agora eu preciso achar o resultado em unidades. E para fazer isso, a gente vai seguir os 5 passos da regra de 3 novamente, só que com outros valores. Então, para montar a regra de 3 agora, eu vou fazer novamente aqui o cálculo, vou montar as colunas, igual eu fiz aqui no cálculo anterior. Unidades e ml, porque eu ainda vou trabalhar com essas unidades, tá? Então, aqui, diferente do cálculo anterior, agora eu vou trabalhar com esse valor disponível, que é 40 unidades por ml. Tá aqui em cima na questão. Então, o valor disponível é 40 unidades para 1 ml. O valor que eu tenho prescrito em unidades eu não sei, é aqui que eu preciso encontrar o resultado. Então, aqui que eu vou colocar o meu x, porque eu quero saber o resultado em unidades, tá? Então, eu vou colocar o x. Aqui no local onde eu coloco ml, eu vou colocar o quê? Esse 0,25 ml que eu achei no primeiro cálculo. Então, é assim que a gente vai montar esse segundo cálculo aqui. Unidades disponíveis e a unidade que eu preciso encontrar, que vai ser o resultado, para 0,25 ml, tá? Então, agora no terceiro passo é multiplicar de forma cruzada. Vou começar multiplicando, então, o terceiro passo pelo valor que multiplica o x. Eu não vou mudar a ordem de multiplicação para você ver como que é fácil seguir os 5 passos, independente de onde está o x. 1 ml vezes x é igual a 0,25 ml vezes 40 unidades. Então, aqui eu fiz o passo 3 e o passo 4. Agora, o passo 5 é isolar o x. X é igual a 0,25 ml vezes 40 unidades tudo isso aqui dividido por 1 ml. X é igual. Eu vou cortar as unidades iguais da mesma forma que eu fiz antes, só que aqui eu vou ter ml com ml, então são os ml que eu vou cortar, certo? Sobrou a unidade de unidade internacional. 0,25 vezes 40 é 10, dividido por 1. Então, x é igual a 10 dividido por 1 é 10. Mas é 10 o quê? 10 unidades, porque eu cortei ml com ml e sobrou unidades. E lembra que a nossa resposta ela vai ser em unidades? Então, a resposta para esse cálculo é 10 unidades. Então, esse aqui é o resultado da pergunta. A gente precisou fazer 2 cálculos para poder achar um volume em ml para poder utilizar esse valor na regra de 3. Mas o resultado que o questionamento faz é quantas unidades a gente precisa aspirar na seringa de 40 unidades por ml. Então, nessa seringa, a gente vai aspirar 10 unidades, que correspondem a 0,25 ml se fosse com a seringa de 3, certo? Então, a gente tem que sempre cuidar para interpretar da forma mais correta o nosso exercício. Então, o primeiro passo que a gente fez foi descobrir quantos ml devemos aspirar. E o segundo passo, quantas unidades correspondem a esse volume na seringa de 40 unidades por ml.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos de WhatsApp e me ajude a espalhar esse conhecimento. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!